Paz do Senhor, povo de Deus. Pastor Alex Gomes quem vos fala. Estamos aqui em mais um vídeo do Devocional do Pregador. E desta feita nós vamos falar sobre chamado. Vivemos numa época, num tempo, a gente fica meio preocupado com algumas pessoas que têm chamado. Vocês lembram de Jacó? Deus disse que Jacó governaria sobre a sua casa. Deus nunca disse que ele seria o primogênito. Só que tanto Jacó como Rebeca, sua mãe, inverteu todo o processo e arrumou aquela confusão toda. E aí traz alguns transtornos nas nossas vidas quando nós não entendemos o chamado. A Bíblia fala que Abraão e Isaque subiram a montanha de Moriá para adorar. Ele leva 2 moços consigo, com jumentos, e vira para os moços e fala assim, fica aqui no pé do monte, cuidando dos jumentos, que eu e o moço nós vamos subir para adorar. Repare bem, os moços não subiram para adorar, quem subiu foi Abraão e Isaque. O que eu aprendo? Tem gente que vai subir o monte para adorar, vai voltar. Tem gente que nunca vai subir o monte, foi convidado para ficar no pé do monte. E alguns cuidando de jumento, como esses moços. Aí você fala, mas o que tem a ver chamado ficar no pé do monte? Tem a ver sim, obediência. Toda promessa ela está condicionada a um conceito, a um princípio. Por exemplo, comereis o melhor da terra, se me obedeceres. Ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Qual que é a promessa? Ser revestido de poder. Qual que é a condição? Ficar, permanecer. O chamado é do mesmo jeito. Olha que interessante. Josué, quero tomar por base agora Josué. Josué, a gente via ele sempre envolvido em guerras, em batalhas. Algumas vezes aparece no cenário Arão e Ur segurando o braço de Moisés, enquanto Moisés orava, e Josué estava na peleja, na árdua peleja, guerreando pelo povo. Era um homem de guerra, era um homem valente, sempre estava envolvido em guerras. Prova disso, que o seu ouvido era aguçado, qualquer coisa era guerra. Moisés fica 40 dias no monte orando e jejuando. E ali Deus dá as tábuas da lei para Moisés. E Josué está onde? No pé do monte. Olha que interessante. Você fala, poderia estar em outros lugares. Quando ele não estava guerreando, e Moisés intercedendo por ele, ele estava no pé do monte, esperando Moisés, atenciosamente ali junto com Moisés. Moisés subiu o monte, permaneceu 40 dias e 40 noites. E Josué estava no pé do monte. Quando Deus fala para Moisés que o povo se corrompeu, construiu um bezerro de ouro, que é uma outra história para um outro dia, a Bíblia diz que Moisés desce com as tábuas da lei, e quando ele vai conversar com Josué, Josué está no pé do monte. Enquanto o povo achava que Moisés tinha morrido, Josué estava no pé do monte, não arredou o pé, permaneceu no pé do monte esperando, aguardando Moisés. Quando Moisés chega, ele fala para Moisés, eu ouço alarido de luta, de guerra. Aí Moisés fala para eles que não é alarido nem de vencidos e nem de vitoriosos. Isso é festa. O povo se desviou, o povo está celebrando, idolatrando um bezerro de ouro. E aí todo mundo conhece a história, mas eu não quero falar sobre a idolatria, sobre a festa, sobre o bezerro de ouro. Eu quero falar sobre chamado. Josué permanece no pé do monte. Aí você fala, mas espera aí. Moisés está vivendo o melhor momento do ministério, fala com Deus, Deus fala com ele, abriu o mar vermelho, é coluna de fogo, é nuvem de glória, é água que brota, é rocha que brota água, é tanta coisa, é maná que desce do céu, é codorniz que vem para alimentar o povo. Moisés foi um homem que operou milagres no Antigo Testamento extraordinariamente. E Josué, que milagre que ele operou? Josué estava esperando o seu momento. Ficar no pé do monte quer dizer ficar na posição que Deus te chamou, ficar no local que Deus te chamou. O que nós entendemos hoje, que tem muita gente, ele quer ser chamado, quer ser vocacionado, mas ele não quer esperar o momento de Deus. Ele não quer esperar a hora de Deus. Ele quer fazer por conta, ele quer fazer igual Rebeca e Jacó, quer antecipar. Deus nunca chamou Jacó para ser o primogênito. Deus disse que ele governaria. Apressadamente ele queria ser o primogênito. Rebeca queria que ele fosse o primogênito. Tem gente que entende a chamada errada, o chamado errado. Precisamos ter essa percepção, esse discernimento e entender aonde Deus quer que nós estejamos. Por exemplo,
Eu vou dizer uma coisa aqui que pode soar forte ao coração de muita gente. Devocional do pregador é a temática desse vídeo. Então, eu estou falando a pregadores, a pastores, a cantores. Olha o que eu quero dizer para você. Tem muita gente hoje com o ministério frustrado. Tem muita gente hoje com o ministério arrebentado. Pessoas que estão patinando na vida. Por quê? Porque não sabe esperar o seu momento. As coisas não são do jeito que nós pensamos. Por exemplo, vivemos uma época no século XXI que nós temos grandes púlpitos no Brasil. Quer ver um exemplo disso? Nós temos a Vigília do Brás, um culto que é cobiçado por muitos. Você desejar estar no lugar desse não é pecado. Nós temos, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, nós temos o Belenzinho, a famosa reunião do Belenzinho, que ali tem mais de 5.000 pastores, obreiros ali, e geralmente um pregador que pregar a primeira vez ali, ele vai sair dali com agendas, compromissos, isto quando Deus está no negócio. Nós temos os Gideões Missionários, nós temos a Vigília do Bom Samaritano. Eu estou citando alguns exemplos de lugares que muitos pregadores se frustram com esses lugares. Por quê? Porque o problema não é o lugar, o problema é o tempo de Deus na sua vida. Quer ver um exemplo disso? Tem pessoas que põem na cabeça que tem que pregar no Belenzinho, tem que pregar ou cantar no Brás, tem que pregar ou cantar nos Gideões. Deus não precisa desses lugares para promover o seu ministério. Deus não precisa desses lugares para alargar as fronteiras da sua chamada. Deus não precisa disso. Deus tem outros métodos. Eu conheço pastores, pregadores e cantores que nunca pregaram no Brás, que nunca pregaram no Belenzinho, que nunca pregaram nos Gideões Missionário, mas têm agenda todos os dias, pregam dentro do país e fora do país. Aí nós vivemos numa época que tem pregadores que eles põem na cabeça aquele adágio popular. Ah, quem não é visto não é lembrado, eu tenho que aparecer lá. E nessa intenção, que nem toda boa intenção tem a aprovação de Deus, nesse pensamento de querer aparecer e achar que vai acontecer, muitas pessoas têm ficado frustradas. Alguns têm pagado o passaporte, alguns têm comprado o caminho, o atalho, alguns têm entrado por caminhos tortuosos, alguns têm sido apadrinhados, empurrados, e quando chega lá, não acontece, não prospera, não flui. Por quê? Porque não é o momento, não é o tempo de Deus na sua vida. Às vezes aquele lugar não era para você. Então tem pessoas que acham que pregar ou cantar num desses lugares vai promover ela, é vitrine. E não é bem assim. Tem o ditado que eu falei para vocês, o adágio popular, que diz que não é visto, não é lembrado. Mas adianta ser visto por homens e não ser lembrado por Deus? Temos que entender uma coisa, que às vezes Deus nos esconde, preservando a nossa vida como fez com Elias. Elias profetizou no palácio. A primeira profecia de Elias foi dentro do palácio de Acabe. Aí o que Deus diz para ele? Elias, agora vai e se esconde. O que Deus faz? Primeiro, o tempo que Elias fica escondido, Deus ali está fazendo ele ficar numa dependência total de Deus. Segundo, Deus está preservando a sua vida, protegendo. Por quê? Porque o querido ficava fora da jurisdição de Acabe. E terceiro, Deus estava planejando a vida de Elias. Deus estava trabalhando na vida de Elias, estava tirando os excessos, para quando chegasse o momento de usá-lo, ele estaria na dependência total e do tamanho certo que Deus queria. Então guarde isso. Se Deus esconde uma pessoa, não adianta você fazer por mérito, querer se aparecer, querer se amostrar, como diz os nordestinos, pagar passaporte, pagar carimbo, entrar por caminhos tortuosos, querer pôr na cabeça, eu tenho que entrar, eu tenho que estar lá. Se Deus te escondeu, meu amigo, meu irmão, pregador, pastor, cantor, espera o momento de Deus, porque quando Deus esconde, ninguém encontra, ninguém acha. Agora, o melhor de tudo isso, quando Deus apresenta alguém, você não precisa aparecer numa reunião de obreiros por conta própria, pagar do seu bolso, chegar lá, aparecer para as pessoas te ver. Você não precisa viajar quilômetros para as pessoas te ver. Você não precisa pagar um passaporte, um apadrinhamento para você se encaixar naquele evento. Você não precisa disso. Por quê? Porque quando Deus te apresentar, escuta o que eu vou te falar. Até aqueles que torciam contra você vai ter que entender que é o seu momento, é o seu tempo. Até aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo. Por quê? Porque foi Deus que te apresentou. Não foi você que se apresentou. Não foi o seu amigo que te apresentou. Não foi o dinheiro que te apresentou. Então guarde isso. Olha só, Josué, 40 dias Moisés no monte, enquanto muitos pensavam que Moisés tinha morrido, Josué estava no pé do monte. Quando Moisés desce, Josué está lá.
Aí você fala, mas Josué ficou no pé do monte. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué, a única coisa como se tornou sucessor de Moisés, abriu o Jordão. Só que olha o que eu vou te falar para você. Josué se tornou sucessor de Moisés porque ele estava no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Então aprenda a ficar no lugar certo, no tempo de Deus, no momento de Deus. Josué se tornou sucessor. Aí os do contra podem dizer, mas Josué não abriu o Mar Vermelho, abriu um Jordão. Só que Moisés não entrou na Terra Prometida e Josué entrou na Terra Prometida. Sendo que 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito, e daquela geração, 699.098 pereceram no meio do caminho por desobediência, murmuração, idolatria e ingratidão. Apenas Josué e Caleb, daquela geração acima de 22 anos, entraram na Terra Prometida. Josué pode não ter abrido o Mar Vermelho, entrou na Terra Prometida. Guarde isso, meu amigo. Às vezes Deus não tem um Mar Vermelho para você, mas tem um Jordão. Às vezes você fica frustrado, eu queria estar no Mar Vermelho, eu queria abrir o Mar Vermelho. O que eu quero trazer isso para mim e para você? Os grandes púlpitos do nosso país. Às vezes Deus não vai colocar você lá no Braz, às vezes Deus não vai colocar você no Belenzinho, nos Gideões, mas vai colocar você em outros púlpitos que vão precisar de você, que vai necessitar de você. Guarde isso. Tem púlpitos que eu, pastor Alex Gomes, eu nunca vou pisar e você vai pisar. E tem púlpitos que você vai pisar que eu nunca vou pisar. Tem púlpitos que você não vai pisar e eu vou pisar. E tem púlpitos que vamos pisar juntos. Então guarde isso, reflita. O problema não é o ambiente, não é o lugar. O problema é você estar na direção certa, no momento certo, no lugar certo, no tempo de Deus. Chamado, aprenda a ficar no lugar. Se Deus te chamou para ficar no pé do monte, fique no pé do monte até que Deus determine para você assumir a sua posição. E com certeza, Deus tem coisas extraordinárias para você. Infelizmente, tem pessoas que se perdem no meio do caminho, se perdem. Chega no lugar desse, ela vê que não era para ela, não era oportunidade, não era para ela colocar o pé ali, ela coloca e fica frustrada. Alguns desviam, alguns montam os canais ali de frustração para defamar pessoas, para perseguir pessoas. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus te chamou para ficar no pé do monte, cuidando de jumento, fique, espere o momento certo. Ah, mas Josué não abriu o Mar Vermelho, não tem problema. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Se você não vai abrir o mar, não tem problema. Tem coisa muito maior e melhor do que abrir o mar. Porque muitas pessoas daquelas que viram abrir o mar se perderam no meio do caminho. Mas Josué, ele entrou na terra prometida. Guarda esta palavra. É a palavra que eu tenho para o teu coração. Mais um devocional do pregador. O mais importante não é abrir o Mar Vermelho, e sim entrar na terra prometida. Muita gente está se iludindo, se perdendo, querendo abrir o Mar Vermelho da vida, sendo que Deus tem uma terra prometida para você. Deus não te chamou para abrir Mar Vermelho, te chamou para entrar numa terra prometida. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Alex Gomes e esse é mais um vídeo do Devocional do Pregador.